Oi, Vivi. Como Eu acho que você meu som tá tá? ruim. Deixa eu conectar meu fone aqui, eu acho que vai ficar melhor. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim. Você me escuta? Então vamos lá. Deixa eu ver. Fala oi pra mim. Oi, Di. Agora sim. Tô escutando alto e bom som. Diogo, como que você tá? Tudo ótimo, e vocês aí? Ah, São e estamos aqui em salvos? casa, né? Se esforçando pra ficar em casa, pra ajudar, né? Não adianta ir pra rua. Momento de ficar em casa pra ver se a gente passa isso logo. É uma crise, né? Todo mundo tá passando por isso, né? Infelizmente, é alguma coisa que a gente tá... Vai ficar pra história, né? Quem souber levar com um aprendizado bom, quem não souber, infelizmente... E acho que assim, toda crise tem as suas oportunidades, né? E eu vou te mostrar um negócio que você não vai acreditar. Olha o seu livro que tá comigo até hoje. Eu ia comentar desse livro agora. Ah, é? São nos momentos difíceis que as grandes oportunidades aparecem. Pois é, o Diogo, gente, a gente trabalhou por muitos anos juntos, dividimos muitas mesas de reuniões e é um prazer ter ele aqui hoje. Hoje ele está na International House, eu trabalho na Be Education, mas é um profissional que tem minha total admiração, que já me fez várias indicações de livros, inclusive, Diogo, eu lembrei desse livro e vou começar a ler de novo. Acho que é um bom momento. E a gente vai falar de Darwin. Darwin fica no território norte da Austrália. Tanto eu quanto o Diogo, a gente teve a oportunidade de fazer um intercâmbio na Austrália. O Diogo também fez intercâmbio na Nova Zelândia, né, Diogo? Fiz um ano na Nova Zelândia também. Esse menino é rodado, gente. Vamos ver se a gente arranca algumas histórias dele aqui no meio desse papo, mas o bichinho é rodado. O Diogo passou 2 temporadas em Darwin. Darwin, que fica, como eu estava dizendo, que fica na região norte da Austrália. Então, para quem quer um pouquinho mais velho aí, eu até postei no nosso Instagram hoje sobre o crocodilo Dundee, que é o estereótipo, né, que foi disseminado na década de 80 do australiano, que é meio... hoje a gente falaria raiz, né, que é bem roots, meio grosseiro, mas não é exatamente assim. Mas uma coisa que esse filme traz de legal para quem já teve a oportunidade de assistir é aquela paisagem um pouco mais wildlife mesmo, né? Um pouco mais selvagem da Austrália, que é um pouco diferente do que a maioria das pessoas, às vezes, que vão buscar uma experiência em Sydney. Sydney também, que é um lugar fantástico. Ficou famoso também com as Olimpíadas, né, que aconteceu lá. Mas Darwin, acho que é a real Austrália, né? Aquele sol vermelho. E Di, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua experiência lá, o que você tem para falar pra gente sobre Darwin. Muito bem. Primeiro, deixa eu me apresentar. Primeiro, agradecer o convite, né, Vivi, e a todos que estão participando aqui. Sim, trabalhamos há alguns anos juntos nessa jornada, né? Eu morei um ano na Nova Zelândia, depois morei praticamente 6 na Austrália. Hoje sou gerente de marketing da International House de Sydney, que são compostas de 4 escolas. Então, para quem não sabe, a International House ela é uma organização mundial de escolas International House. Então, é uma marca que está há mais de 60 anos no mercado e hoje possui mais de 60 escolas em mais de 160 escolas em mais de 60 países. Tá? As escolas que eu sou gerente de marketing aqui na América Latina, temos 2 delas em Sydney, uma no centro da cidade de Sydney, a outra no bairro de Bondi, que é mais próximo à praia, tão famosa praia de Bondi, né? Temos uma escola em Melbourne, que fica ao sul da Austrália, e aqui a gente vai falar um pouquinho melhor mais hoje, que é a escola de Darwin, que fica no extremo norte da Austrália. Bom, eu sou suspeito, né? Eu sou apaixonado por Austrália. Tive 2 temporadas em Darwin. Darwin, para quem não conhece, ela é uma cidade pequena, a população dela vai entre 140 e 150 milhões de habitantes. Ela não tem as 4 estações do ano, ela tem 2 estações do ano. Ela tem a estação seca, que eles chamam dry season, que não chove de jeito nenhum, que acontece entre maio e outubro. Então, entre maio e outubro não chove, sol direto todos os dias. Darwin é uma cidade quente o ano inteiro, a temperatura média anual de Darwin
mais ou menos uns 30 graus. E o outro período que não é o seco é um período que eles chamam de green season ou wet seasons, que é um calor mais úmido, que chove mais, mas não que nesses meses chove o dia todo, todos os dias, né? Então, é mais como se fosse uma chuva de verão, assim, mais para metade da tarde para o final do dia, chove bastante, mas quando chove, chove para valer, né? Eu acho que é legal a gente trazer só uma referência, porque Darwin é um lugar que as pessoas não conhecem tanto ainda, né? E só para quem está assistindo ter uma referência, eu preciso fazer essa brincadeira, porque a família do Diogo mora em Balneário. Então, Darwin tem a mesma... Não é tão pequeno, ao contrário, Darwin é uma das cidades que mais cresce, e a população dela é a mesma população de Balneário, para ter uma referência. De número de pessoas, De né? número Mas é de que... pessoas. É que, na verdade... De território, acho que ela é maior, né? Na verdade, Darwin, eu acho que se comparar com Balneário Camboriú, não sei se todos conhecem Balneário Camboriú, mas Darwin é uma cidade mais espalhada, assim, em território, eu diria que ela é maior. Eu diria em população, tudo bem. E população tem muita gente que é contado como habitante de Balneário, mas não realmente não mora. Tem muitas pessoas que têm imóvel lá, mas não reside realmente lá, né? Então, às vezes tem só o título de eleitor e um imóvel e deu. Mas sim, é uma cidade pequena comparando com as principais e grandes cidades da Austrália, que nem eu falei, 140, 150 mil habitantes. Ela é uma cidade mais pacata, mas é uma cidade que tem muita coisa para fazer. Como eu falei, entre maio e outubro não chove. Então, a grande maioria das atividades elas são feitas ao ar livre. Né? Então, tem uma ciclovia que contorne todo o litoral de Darwin, parques, tanto na cidade de Darwin quanto parques nacionais ao redor. Esses parques nacionais são lindíssimos, eu frequentei lá parques com cachoeiras que você pode nadar, sensacional. Muitos eventos acontecem ao ar livre, tem aqueles markets, né, mercados de artesanato e comida. Então... Inclusive, o mercado de Darwin ele é super interessante, né? Assim, acho que sumiu, meu. Eu tô aqui. Eu escuto você, mas a imagem não tem. Eu acho que virou por isso. Deixa eu ver aqui. Ai. Desculpa, erros técnicos. Imagina, quando a gente tá ao vivo, é isso que acontece mesmo, tá tudo certo. Agora sim. Ainda tá virado, eu acho. Ok. Tá virando automático, será? Agora sim. Agora sim. Foi. Muito bem. E o mercado Desculpa. o mercado que eles têm, eu acho que é mercado... Tipo o nosso mercado municipal, né? Eu esqueci o nome agora. Ele é um mercado super interessante, né? Eu tava lendo mais cedo, matando um pouquinho a saudade da Austrália. Eu tenho até um guia, gente. Eu adoro esse guia. Porque tem tudo na Austrália aqui. E eu li um monte de coisa sobre Darwin hoje. E eles têm um mercado que é bem interessante, né? Com várias culinárias. Porque pela proximidade ali com os países da Ásia, de culinárias diferentes... da cidade... da cidade, né? Com muita arte. Lá tem muito aborígenes, né? É onde tem a maior concentração de aborígenes, no North Territory da Austrália, cuja capital é Darwin. Então, sim, é onde tem. Inclusive, agora com esse Covid-19, existiu uma preocupação muito grande, principalmente com essa comunidade aborígene que está lá. Tanto que, tipo, Darwin foi o primeiro estado, o North Territory foi o primeiro estado a se fechar. Eu acho que não teve nenhuma morte, pouquíssimos casos, já faz um tempo já que já está zerado, já estão reabrindo, inclusive, para os habitantes de lá. Então foi um dos estados da Austrália que menos sofreu com casos de Covid-19. Ah, que bom, fico feliz. O que a gente estava falando sobre a cidade? O que mais tem para falar? Custo de vida lá é super baixo, né, em relação às outras cidades.
Muito bem. Darwin, ela tem um custo de vida muito baixo, bem mais baixo que as grandes cidades, e se ganha, o salário é maior que as outras cidades. Então, para você, só para fazer uma comparação, num apartamento, num lugar bem localizado em Sydney, um apartamento de 2 quartos, você gasta mais ou menos uns $750 por semana, tá? E em Darwin, você consegue um apartamento com 2 quartos a, tipo, 10 minutos de bike do centro da cidade por $390, tá? Também super bem localizado. Darwin é uma cidade super plana, então uma galera anda de bike lá, super tranquilo andar de bike. Por exemplo, outra coisa que tem um custo super inferior é o transporte público. Darwin, como uma cidade pequena, só tem ônibus, não temos metrô, né? Mas, por exemplo, em Sydney, você tem um cartão que você carrega ele por semana e você gasta mais ou menos $60. E aí você usa a semana inteira, você pode usar todos os transportes públicos quantas vezes você quiser. Em Darwin, quando você tem a carteirinha de estudante, você pega lá e você paga $7 por semana. Quer dizer... Então, super mais barato. Eu sabia do transporte, que legal, de $7 por semana não é nada. Não é nada. Isso se você precisar do transporte, né? Porque, como você falou, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio numa cidade pequena da Austrália também, eu usava bicicleta para tudo. Inclusive, foi o que me fez ir para essa cidade, ficar fora de transporte público. Uma coisa que também é bem diferente, né, Darwin para as outras cidades é o lifestyle. Então, a população, os locais de Darwin, parece que eles são muito mais receptivos, não que nos outros lugares não sejam, mas parece que Darwin são muito mais receptivos, principalmente quando eles percebem que você é de fora. Então eu acho que é um ponto positivo para os estudantes internacionais, porque esse engajamento com os locais é muito mais fácil numa cidade como Darwin, acredito até por ser uma cidade menor, do que numa cidade grande, né? Eu acho que uma outra coisa que a gente pode talvez comparar, diferenciar, quando a gente fala num mix de nacionalidade, né? Embora a Austrália seja um país multicultural, a gente sabe que em algumas cidades existe uma concentração maior, principalmente de brasileiros, né? Então, Darwin, não que não tenha brasileiro, mas quando a gente pega ao todo, é uma das poucas cidades que você pode estudar na Austrália, que você tem uma convivência menor com o brasileiro, eu diria assim. Então, eu acho que isso também é uma vantagem, um mix nacionalidade do destino. E Darwin... Uma das principais perguntas que a gente recebe dos estudantes eu vou estudar com muito brasileiro? E a gente sempre fala, você vai estudar com brasileiro, porque quem não fala inglês, uma das maiores nacionalidades são os brasileiros, então é natural que você encontre. Mas Darwin, assim, é uma oportunidade imensa de você estar num país super com várias vantagens e, de repente, se esforçar um pouquinho para encontrar alguém para falar português na escola, né? Exato. A gente tem uma equipe super fantástica na escola lá que dá o suporte e apoio para todos os estudantes. Alguns professores fazem grupos de WhatsApp, então se torna um negócio bem família. Isso eu acho que é uma outra questão, até levando pro lado do trabalho, emprego, né? Então, por exemplo, quando você chega... não que não vai acontecer também em Darwin, mas quando você chega numa cidade grande, por exemplo, você tem que se adaptar, você tem que fazer teu network, conhecer as pessoas, pegar teu currículo e sair batendo de porta em porta. Darwin, como é uma cidade menor, então, e a escola existe essa confraternização dos estudantes com os professores, com a galera da escola, é como se você chegasse e você já adquirisse esse networking muito mais rápido, entendeu? Então você está ali na primeira, segunda semana, você já está conhecendo teus colegas que já estão um tempo ali, eles já te passam, às vezes, uma oportunidade de trabalho e assim gira a roda, né, muito mais rápido que numa cidade grande também. Também já linkando com o trabalho... Né, Di? Tá todo mundo correndo, é muito corre-corre, não que... Eu acho que, às vezes, se a gente
põe para comparar Sydney e Darwin, não é que Sydney não seja acolhedor, que não tenha, mas em comparação, Darwin, óbvio, é muito mais, porque é um lugar um pouco menor, as pessoas têm um senso de comunidade maior, né? Já linkando com essa questão de trabalho também, Darwin é uma das poucas cidades que tem na Austrália que são regional visas, então visto regional. Por quê? Essas cidades elas estão em crescimento, estão em desenvolvimento. Então elas têm questões de visto diferentes das outras, principalmente das grandes cidades, justamente porque ela precisa de pessoas para esse desenvolvimento, para esse crescimento. E aí é que surgem as oportunidades de carreira, de trabalho e etc. Hoje, por exemplo, desde o final de 2018, teve o governo Northern Territory está com um projeto de investimento de 100 milhões de dólares nesses 10 anos para infraestrutura da cidade para também tentar acelerar esse desenvolvimento, esse crescimento. Então, quando a gente fala de uma residência permanente também, quem pensa já lá na frente, é claro que o começo tem tudo o seu passo a passo. O começo é você ter a língua, porque você está indo para uma cidade, um país de primeira língua inglês, então você tem que ter o inglês, e aí você vai evoluindo da questão da educação, e aí você pode partir para uma questão que é a residência permanente, se tornar futuramente, de repente, um australiano, ter os direitos de um australiano com uma residência permanente, e Darwin proporciona isso. Os dois principais caminhos para você atingir, para você obter uma residência permanente hoje, ou por sponsor, né, quando você tem um empregador local que vai te sponsorar, que vai te eu não sei a palavra, a tradução para português. Sponsor é o patrocinador. Patrocinador, isso. Te dá o patrocínio para você entrar nesse processo de residência permanente, ou o outro caminho é por skills, as suas habilidades. Então, qual que é a tua formação aqui no Brasil, qual que é a tua experiência profissional. Então, isso tudo conta ponto. Tempo de estada na Austrália, quanto tempo você estudou, se você estudou acho que você tem que estudar 2 anos, e aí tudo vai somando um ponto, e aí eu acho que, se eu não me engano, você tem que atingir 160 pontos, aí se aplica para residência permanente, por skills, e aí na por skills, a tua habilidade, né, a tua experiência, eu acho que sumiu de novo minha carinha, mas né? some a câmera, mas a voz continua, engraçado. Isso que o Diogo está explicando é um território de Darwin que tem alguns benefícios para você poder ficar no país, né? No geral, gente, a Austrália, ela não é um país assim, já foi no passado, quando eu morei lá, mas hoje não é um país mais simples para conseguir residência, com exceção aos territoriais, como o território de Darwin, que o que acontece? O país o lugar está em crescimento e mão de obra escassa. Então, eles são mais abertos para quem queira residir no país, nessa região, a partir desse processo que o Di falou. Tem, o Di, mas me fala um pouquinho, você está falando sobre quem sai aqui do Brasil, vai para estudar inglês, ou vai fazer o VET, que a gente vai falar, que eu quero muito falar, mas para quem está aplicando um visto de estudante aqui do Brasil, é visto com melhor olhos pelo consulado australiano, quem quer ir para esse lugar? Na verdade, a aplicação do visto é a mesma, tá? Principalmente aqui de fora. Você vai ter que passar pelos mesmos processos, tá? É claro que quando você aplica para um destino que ele está precisando mais de pessoas, eu acho que, na minha opinião, existe uma facilidade maior de uma aprovação desse visto. Tá? Então, é como se numa cidade grande, que já está saturada, eles analisassem a fio, pente fino, para aprovar quem eles querem que esteja nesse destino. E quando se aplica, por exemplo, um destino como Darwin, que está em crescimento, está em desenvolvimento, que precisa de pessoas para isso, não que ele não precise de pessoas qualificadas lá, mas esse pente fino já não é tão fino, acredito eu, entendeu? Sim, legal. E que mais? Vamos falar da escola? Podemos falar da escola.
a nossa escola de Darwin, ela já vai para o 2º ano, tá? Verdade, a escola é novinha, né? É super nova, mas cresceu bastante. A gente tem uma capacidade na escola para um pouco mais de 200 estudantes, e hoje os principais programas da nossa escola de Darwin são os cursos vocacionais. Tanto que agora, em meio à pandemia, a gente abriu no prédio do outro lado da rua mais salas de aula só para estudantes de VET. Então a gente está no momento em que a gente vê algumas pessoas sendo demitidas e portas fechando, a gente tá ampliando a nossa escola de Darwin justamente para esses programas de VET, que são os principais programas, inclusive, escolhidos para esses estudantes cursarem e adquirirem pontuação para os programas, para uma aplicação de residência permanente, por exemplo. Maravilhoso. Tá? Então a gente já falou aqui que Darwin é a real Austrália, a experiência real de Austrália, tudo aquilo que a gente imagina. Esquece, assim, Sydney é maravilhoso também, mas é cidade, né? Quando a gente pensa em um lugar paradisíaco, parques fantásticos, cachoeiras imensas, Darwin tem muita oportunidade para um estudante que quer uma vida um pouco mais genuína, no sentido de australiana, né? E baixo custo de vida. De hoje, se eu fosse para a Austrália com a ideia de ir para um lugar um pouco menos procurado, né? Quando eu fui para a Austrália, eu não queria cidades grandes. Eu acho que com certeza eu consideraria Darwin. O estilo de vida me atrai muito, sabe? Esse senso de comunidade que você falou. Mas sabe uma coisa, Vi? Mesmo quem não está considerando, mas aí pesquisando, entendendo, e agora na dúvida, tem um ponto positivo nisso tudo. Porque geralmente os primeiros destinos a serem escolhidos quando você fala de Austrália, Sydney é um deles, Melbourne também entra na lista, enfim, que é onde a gente tem escola. E nós temos essa flexibilidade. Então, para essas pessoas que agora estão conhecendo um destino novo, como Darwin, que tem tantos atrativos que a gente está falando aqui, se fica na dúvida, eu sempre sugiro, vai para Darwin. Se você não se adaptar, ou não gostar, ou não quiser ficar por qualquer motivo, você tem a opção de transferir para uma das nossas escolas, tanto em Melbourne quanto em Sydney, que provavelmente seria já a primeira opção, entendeu? Então eu acho que tem uma vantagem ainda nesse caso, tipo, às vezes as pessoas, eu não vou para esse lugar que ninguém conhece, é meio desconhecido, depois eu não me adapto, não gosto, eu vou ter que ficar preso lá. Não, nesse caso nosso aqui, não, você pode transferir para uma das nossas escolas numa grande cidade, por exemplo. Por exemplo, para quem vai fazer um curso, eu vou colocar curso de inglês, 6 meses, que vai sem falar inglês. Quer dizer, eu acho super bacana a oportunidade de você conhecer mais de um lugar. Mas assim, você que tem a grana contada, não pode... a gente hoje eu falei com o cliente, né? A gente não tem pé de milhão no jardim, então tá com a grana contada, não tem um inglês legal, de repente ir para Darwin, onde você vai pagar um custo de vida muito menor, você vai ter a chance exponencial de melhorar o seu inglês, porque é maravilhoso ter contato com brasileiro, né? Mas falar português vai realmente atrapalhar um pouquinho o seu processo. Conhecer um lugar super paradisíaco na Austrália e depois de 3 meses mudar para Sydney, onde tem realmente muitas oportunidades também para estudantes internacionais, mas tem um custo de vida muito mais caro, né? Sydney é um dos custos de vida mais caros do mundo, né? Assim como São Paulo também. E a alta temporada desses dois destinos, elas são opostas. Então, a alta temporada em Darwin é quando é a baixa temporada em Sydney. A baixa temporada em Darwin é quando é a alta temporada em Sydney, por exemplo. Então, a alta temporada em Darwin é no dry season, quando não chove, que é entre maio e outubro, né? Que é o inverno na Austrália, principalmente em Sydney, que fica mais ao sul. Que é frio, que não tem tanto turismo, e Darwin é seco, não chove, é calor, o turismo bomba lá, né? E aí quando começa a dry season, a época mais úmida em Darwin é a baixa, que na verdade é o verão, a partir de novembro até abril, que é quando é o verão forte, que está pegando turismo em Sydney, e é onde tem mais oportunidade de trabalho. Então elas são opostas. Então
Inclusive nisso, você pode fazer o teu planejamento de mudança de destinos, por exemplo. Então, você... Fantástico, Gil. Uma excelente dica para quem está buscando. Você começa teu Eu programa... parei para pensar aqui, porque eu já vou... Nossa, tem uns 2 estudantes que eu acho que eu vou falar isso para eles. Você começa teu programa em maio, abril, maio, quando está começando a temporada dry season. Aí, quando chegar junho, que é onde é o pico, junho, julho, agosto, teu inglês já vai estar melhor, você já vai conseguir um trabalho melhor nesse destino. E aí, quando chega novembro, outubro, novembro, você pode mudar para Sydney, já vai chegar com inglês bom e alta temporada bombando de oportunidades de trabalho lá também. E até a oportunidade de ver o Réveillon da Opera House, né? Que é o grande ano novo da Austrália. Então, gente, perfeito, Diogo. Espero que muitas pessoas que assistam essa live, a gente vai subir ela também para o nosso canal YouTube, tenha essa sacada e venha falar com a gente, porque eu acho que é uma super oportunidade. Super oportunidade. Di, International House. Gente, eu tenho o maior apreço pela International House. Eu conheço o Tim, né? Que é o dono da escola. Um super australiano, super querido. E poder falar aqui de Darwin junto com a International House é muito legal. E também adicionar aí, né? O que a gente comentou pensa juntar Austrália, oportunidade e trabalho, né? E acho que é tudo isso que o VET traz. Di, você começou a explicar sobre VET pra gente, mas vamos falar o que é o VET, né? Que pra gente é um termo muito familiar, mas provavelmente para 90% das pessoas que vão assistir, não. O que é o VET? É uma faculdade? Na verdade, o VET são cursos vocacionais que, na verdade, aqui no Brasil é o nosso tecnólogo. É você fazer aqueles cursos profissionalizantes no Senai, no Senac, tá? Os cursos que a gente oferece na International House, eles são voltados à área de negócio, tá? Então, a gente tem marketing, a gente tem gestão de projetos, a gente tem gestão e liderança, a gente tem administração, e infelizmente a gente ia lançar um agora em maio, mas pelo Covid a gente teve que adiar, que é o International Business, que na verdade ele é uma mistura de comércio exterior com logística. E aí a gente tem, ainda voltado para a área de marketing, a gente tem hoje o único no nosso portfólio, eu acredito que na Austrália todo, o único curso VET que tenha na sua grade curricular um estágio remunerado, a gente tem um curso que é o Social Media e Marketing. Então nesse programa a gente tem 2 termos dele, o estudante vai ficar 12 semanas, a gente vai colocar ele numa empresa australiana, onde ele vai ter um estágio de 20 horas por semana não remunerada, para desenvolver o portfólio dele para estar apto ao mercado de trabalho quando concluir o curso. Vocês fazem a colocação, nesse caso? A gente faz a colocação. Ô, Gi, você falou desse curso que vocês iam lançar de comércio International Business. Com logística, e legal, né, para quem quer ficar em Darwin, porque vocês têm o porto aí na cidade que alimenta toda a Ásia ali, não é à toa, imagino eu, né? Então, quando a gente começou os programas de VET, faz 3 anos já, a gente começou com 3 cursos, Business, o Gestão de Projetos e o Gestão e Liderança. E aí, a cada ano a gente vem desenvolvendo, porque a gente não simplesmente copia um curso de uma escola e coloca na nossa. A gente pega profissionais dessa área, com profissionais da educação do nosso time acadêmico, e a gente desenvolve esse programa. Então, tanto que esse, por exemplo, do Social Media e Marketing, ele foi um curso que a gente comprou esse curso de uma universidade de tecnologia da Austrália, mas a gente teve que adaptar ele para ser um curso vocacional, um tecnólogo. Então teve todo um trabalho envolvido nisso, e aí a gente, junto com esse programa, a gente achava que ele realmente seria muito mais interessante se tivesse a prática propriamente dita, e aí teve esse envolvimento com as empresas
australianas para adquirirem esses estagiários que a gente ia fornecer. Então, não é do dia para a noite que acontece o lançamento de um curso. A gente vem estudando para lançar mais alguns programas futuramente, sempre tem gente trabalhando nisso. E acho que esse International Business também é um programa que não são todas as escolas que oferecem esse programa na Austrália, então a gente também pensou muito nisso. Não trazer mais um, a gente está tentando trazer coisas novas também, né? Legal, com certeza. Eu acho que você falou alguns cursos aí que realmente acho que são só vocês que têm. Bacana. Então, o VET, ele é como se fosse, assim, VET, gente, como se fosse o curso Senac. Ele não é para você ser professor, não é para você seguir a linha acadêmica, ele é um curso para mão de obra, né? Então, a gente tem que pensar que o país que, assim, por exemplo, a gente falou aqui sobre a possibilidade de você trilhar um caminho que você possa ficar no país. É importante pensar que qualquer país que queira você lá, é porque você vai ajudar com a economia do lugar. E ajudando com a economia do lugar, hoje não tem uma população, né? Então a Austrália acho que tem 20 milhões de habitantes. Um país tão grande quanto o Brasil, que a gente supera 200. Então, assim, você tem que ajudar com o mercado de trabalho. Então, por isso que são esses cursos. Ô, Di, a gente teve uma pergunta aqui, mas daqui a pouco a gente responde, Camila. Legal. Esses nossos cursos vocacionais, eles são divididos em termos. Então, nossos programas são de 6 termos, que cada termo tem 8 semanas. Nessas 8 semanas, você estuda 6 semanas e tem 2 de férias, tá? Nessas 2 semanas de férias, você pode trabalhar full time, tá? 40 horas semanais, né? Isso. E, então, esses 6 termos equivalem a 1 ano de curso. Então, a grande maioria dos nossos programas, eles têm 3 certificações, né? Começa certificado 4, diploma e advanced diploma, cada um com 1 ano. Então, para você fechar todos eles, no máximo 3 anos de visto. É claro que se você já tem uma formação aqui no Brasil, tem algumas análises que tem que ser feitas, e geralmente você começa direto no diploma e etc. Ô, Di, você falou que o curso tem 6 termos de quanto tempo cada um? 8 semanas, 6 estudando, 2 de férias. 6 semanas estudando, 2 de férias, tá. Então, eu posso ter esses intervalos. Eu estudo 6 semanas, tenho 2 de férias, até completar os 6 termos. Sim. Isso é igual pro diploma, pro certificado, para todos? Para todos. E nesse que eu falei do social media anteriormente, que tem o estágio ele acontece nos 2 últimos termos. Então, quando você está fazendo estágio, você não precisa ir para aula na escola. Você tem umas outras atividades que você tem que entregar numa plataforma online, que faz parte do programa também, mas quando você vai pro estágio, você não tem que ir para a escola. Tá. E o VET, ele tem a mesma... Normalmente, o curso de inglês, ele é de segunda a sexta, você tem que estudar 20 horas por semana, ir para a escola. Como que funciona o VET nesse sentido? O nosso curso VET, ele é 20 horas por semana, só que dessas 20 horas por semana, 4 horas são presenciais obrigatórias. Então, você vai 1 dia por semana para a escola, na aula, obrigatoriamente, das 5 às 9 da noite. E os outros dias, as outras 16 horas, você tem que praticar, entregar algumas atividades numa plataforma online. Se você tiver dificuldade para fazer essas entregas, aí nesses outros dias que você não é obrigado a ir para a escola, a gente tem os professores na escola, a gente tem o horário certinho que eles estão dando na escola, no período da manhã e da tarde, para dar um suporte, um direcionamento de estudo para que os estudantes consigam completar essas atividades nessa plataforma online. Ah, que legal, Di. E a Camila perguntou, eu ia fazer alguma pergunta, esqueci, daqui a pouco eu lembro. A Camila perguntou assim, ó, esse estágio de social media é remunerado? Paga estadia lá ou é um valor simbólico? Não. O estágio é não remunerado, né, que você colocou. Sim. São 20 horas por semana, mas essas 20 horas não tem nada a ver com as 20 horas que o curso de estudante proporciona ao estudante. Ela vai ter o direito de trabalhar as 20 horas remunerada, que ela vai fazer como todos os outros estudantes nos outros programas. Essas 20 horas é parte curricular do programa.
Então, Sim, é o trabalho, mas imagina que faz parte do programa de ensino, né? Não é para você é, ganhar dinheiro. É o estágio, gente, como aqui no Brasil. é. Às vezes A ele... gente, a gente não pode garantir, mas você, nesse estágio não remunerado de social media, você não vai estar trabalhando nesses empregos que geralmente a gente trabalha quando a gente é estudante, pedi como pra você comentar sobre isso. Quais são os trabalhos? é, é mais na área de hospitality, né, que são cafés, restaurantes, limpeza, cozinha, etc. Então, esse estágio não remunerado, a gente nunca pode bater, você vai continuar, mas você vai estar trabalhando numa empresa australiana, é, desenvolvendo um projeto em social media. Então, de repente, às vezes, se você se destacar, essa empresa, nada impede dessa empresa querer te contratar, por exemplo, e aí gerar um sponsor e te dar um outro direcionamento na Austrália. A gente não pode garantir, mas é uma oportunidade, entendeu? Então, às vezes, mesmo não sendo remunerada, às vezes é um cartão de visita, é uma oportunidade que você tem para sair desses trabalhos mais manuais que geralmente a gente acaba fazendo quando a gente é estudante, né? Di, e esses cursos de VET, né? Você comentou que vocês desenvolvem o curso, né? Mesmo quando adquire, existe a contratação de profissionais do mercado para modular esse curso para o país, né? E os professores, eles são esses profissionais contratados também? São profissionais experientes? Todos. A gente tem uma equipe excelente só para curso vocacional, que são destas áreas, né? Não adianta eu desenvolver um programa e colocar pessoas que não entendem desse assunto. Então, sim, todos os professores voltados a essas áreas e competentes para fazer que os estudantes se desenvolvam nesses assuntos, né? Di, e vocês fazem essa parte, né, em alguns programas do estágio, e tem mais workshop de trabalho, alguma coisa que a escola ajuda nesse sentido, os estudantes que chegam lá? Você pode falar um pouquinho? Que às vezes os estudantes têm, né, no início de adaptação, quais são os serviços que a escola oferece nesse sentido? Na verdade, a gente tem em todas as escolas que a gente chama de student service. São pessoas que estão lá para dar todo o suporte para todos os estudantes. Então, tudo que o estudante necessitar, que ele tiver dificuldade, ele pode ir no student service e questionar, que eles vão sempre dar um direcionamento. Se eles não conseguirem fazer com o estudante, eles vão informar onde pode ser feito ou como pode ser feito. Então, a gente nunca deixa o estudante a Deus dará. Então, principalmente nessas questões de emprego, existem websites e existem jornais na Austrália que fazem divulgações desses tipos de trabalho. Muita gente coloca nos boards também, naqueles quadros na escola, em internet, tem vários lugares. E o network, que é muito importante, indicação, né? E isso você faz com o tempo, quando você vai fazendo amizades, e aí quanto mais amizades você vai fazendo, mais o teu network vai crescendo e vai te dando mais oportunidades. Assim como o nível de inglês, né? Quanto melhor teu nível de inglês, melhor serão as oportunidades de trabalho que você vai conseguir adquirir e que melhor pagam também, né? Acho que é importante. A palavra oportunidade é a bola da vez aí, né? Darwin é um lugar de muitas oportunidades, qualidade de estudo com a International House. Falando de universidades mesmo, para quem quer seguir a carreira acadêmica, Darwin tem a Universidade de Darwin, né? Que é uma das melhores do mundo também, atrai estudantes de vários países. Bom, Darwin é um lugar muito bacana mesmo, assim, bonito. A gente já falou isso daqui, né? A gente vai passar o dia falando. A Camila, falando agora um pouquinho do que a gente está passando no mundo, né? Então, a Camila também perguntou como vai funcionar a entrada de estudantes depois do corona. Eu tenho comentado, que para quem tem um planejamento, né? Para quem tem um desejo e realmente quer fazer a viagem, que assim, a gente tem algumas realidades. Boa parte das pessoas que estariam embarcando durante esses meses passaram o seu intercâmbio mais para frente, então a gente já tem menos cadeira para o próximo ano.
E a gente, conforme o coronavírus vai avançando, a gente também vai aprendendo a lidar com essa situação. E que a gente tem percebido é que provavelmente também vai haver algumas... Assim como o 11 de setembro mudou a maneira da gente viajar, a segurança nos aeroportos foi aumentada, provavelmente vai ter um distanciamento na sala de aula também. Então, uma sala de aula que teria 15 pessoas, serão 10 pessoas. Então, o que a gente tem falado, a orientação que eu tenho dado se você tem realmente o desejo, não espera mais para frente, vem falar com a gente, para a gente organizar isso para você e poder mandar a matrícula para a escola, porque é importante que a escola já tenha o seu nome ali e tenha uma cadeirinha reservada para você. Então, essa é a orientação que eu tenho falado. A Camila perguntou como que vai ser. Você tem alguma coisa para falar para a gente em relação a isso? Então, a Austrália é um dos países que já tá com um número mínimo, se já acho que New South Wales, onde está Sydney, é um dos onde teve o maior número de casos na Austrália, né? Mas já está voltando. Então, na verdade, o governo, as informações que a gente tem, que o governo australiano ele tem um projeto de 3 estágios, tá? Para flexibilização de todo mundo retornar à sua vida normal. Então, o primeiro estágio está acontecendo agora em maio, tá? Então, tem número de pessoas que você pode receber em casa, pode fazer exercício na rua e etc. E tem alguns pontos. Então, tem o estágio 1, o estágio 2 vai acontecer no mês de junho e o estágio 3 em julho, que é quando praticamente vai voltar todo mundo praticamente à vida normal na Austrália. Nesse estágio 3, já se fala em permitir que os estudantes internacionais entrem na Austrália, tá? E essa permissão de entrada tem uma informação que esses estudantes que entrarem nesse período, eles vão ter que ficar de quarentena, tá? Então, não tenho mais detalhes, mas me parece que não é simplesmente você ir para uma casa e ficar lá 14 dias. Não, você vai ter que ficar num lugar específico, praticamente pode ser provavelmente um hotel, tá? E lá você não pode sair daquele hotel em 14 dias. A alimentação vai até você, tudo vai até você, tá? Vai ser um hotel destinado para isso, Oi? provavelmente. Um hotel Desculpa. destinado para isso. Para não isso. Um hotel que ficou lá em reserva, um hotel destinado não, para isso. Um hotel destinado para isso, tá? Mas é o que eu sempre falei, para a gente chegar no estágio 3, a gente precisa concluir o estágio 1. Então, se a gente passar pelo estágio 1, estágio 2, sem problema nenhum, o estágio 3 acontece. Então, mas eu acredito que já tem um planejamento, a gente já consegue vislumbrar alguma coisa lá na frente, né? Por exemplo, Darwin, que é o destino onde a gente teve menos casos e que foi o primeiro a se fechar e tal, semana passada a gente já retornou com 2 dias por semana as aulas presenciais, tá? A partir de segunda-feira agora que vem, as nossas escolas em Sydney e em Melbourne vão retornar com 1 dia por semana as aulas. Então, é exatamente como se falou, turmas reduzidas, os breaks, né, os intervalos das aulas intercalados, para não juntar todo mundo na hora do recreio, né? Então, então tem que ser em aulas, momentos diferentes. Então, a gente já está se preparando para isso e tem uma previsão que a cada 2 semanas a gente coloque 1 dia a mais na semana que o estudante vai ter aula. Então o estudante começa, por exemplo, nas grandes cidades Melbourne e Sydney, vão começar a semana que vem com 1 dia por semana, depois de 2 semanas vão começar a ir para a escola 2 dias por semana, depois de 2 semanas 3 e assim por diante. Tá? E sempre seguindo as normas do governo, social distance, álcool gel, etc, etc, até que o governo fala assim, tá liberado. Tá, mas acho que bom, isso demonstra já que a gente já tá indo, né? Assim, acho que há um tempo atrás a gente não tinha nem que responder o que ia acontecer, não sei. Tem os passos, né? Já tem esse plano.
o país provavelmente vai abrir para os estudantes, as pessoas vão precisar fazer uma quarentena, o que é totalmente compreensível, né? Provavelmente para turismo vai continuar fechado, né, Diogo? Porque turismo... Então, eu acho que sim, porque eu faço um comparativo, por exemplo, a sua casa. Todo mundo tem gente doente em casa. Então, primeiro vamos resolver o problema em casa. Não tem ninguém doente em casa. Legal, não tem ninguém doente em casa. Agora a gente começa a receber visita. Só que se você abrir a tua porta para todas as visitas entrar, você perde o controle. Então, eu acho que nesse momento, que nem eu falei, julho, que vão permitir os estudantes internacionais, você abre, é um número menor de pessoas que você consegue controlar. Então, vai ficar num quarto separado de quarentena. Legal, não está doente, então ele pode conviver com a gente agora aqui dentro de casa. E assim por diante. E ao mesmo tempo, eu acho que o resto do mundo, né, ou as outras casas, também vão começando a ficar sem o vírus. E aí, quando está todo mundo sem o vírus, aí eu acho que todo mundo pode se circular de novo, vida normal. Então, internamente a Austrália já está bem mais adiantado, né? E aí a gente tem que fazer o nosso dever de casa aqui no Brasil agora, que eu acho que quanto antes a gente conseguir eliminar essa epidemia daqui, o nosso país vai ser bem mais recebido em qualquer lugar que a gente queira ir futuramente, né? É isso, maravilhoso, Diogo. Promete para mim que quando tudo isso passar, você vem visitar a gente na agência? Sem dúvida nenhuma. Maravilhoso. Gente, Diogo, muito obrigada por esse papo. Acho que ajuda muito. Toda vez que a gente conversa, eu também aprendo muito com você. Para quem está assistindo a gente, que tem a intenção de ir para a Austrália, a gente trouxe aqui, gente, acredita em mim, uma super oportunidade, uma super instituição e um lugar muito interessante para você começar a sua aventura. Se quiser ir para Sydney depois também, que é fantástico, a gente sabe também, mas são propostas diferentes, né? A International House também tem em Sydney, também tem em Melbourne, que é outro lugar, né, que eu gosto muito. A gente não chegou a falar sobre cursos de inglês, mas a International House em Darwin também tem curso de inglês. A gente tentou focar aqui nos cursos VET, né, que é uma super oportunidade de profissionalização, com cursos muito interessantes. Mas a International House, tanto em Darwin, em Sydney Bondi Beach, Sydney CBD e Melbourne, tem curso de inglês e os cursos profissionalizantes. Todos os beijo, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Quando tudo isso passar. Com certeza irei. Eu acho que quem assistiu também queria agradecer pelo tempo e atenção. A Camila, que fez algumas perguntas, né? E quem não fez pergunta e tem dúvidas, pode entrar em contato com a Be Education, é uma grande parceira nossa, que estará em contato também com a gente. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também para a gente proporcionar esse sonho de muitos de fazer o intercâmbio e ter essa experiência internacional, que eu acho que é muito válido. Eu sempre falo que o intercâmbio ele é muito mais do que aprender uma nova língua, ou desenvolver, ou praticar uma nova língua. Eu acho que a experiência que você tem nesses outros destinos acho que é o que mais vale, eu acho. Tipo, quando a gente está fazendo o processo de negociação para compra do intercâmbio, a gente vê que a gente paga com o dinheirinho suado ali, pagando moedinha, não é barato, mas depois que a gente tem toda essa vivência dessa experiência, a gente fala que, cara, não tem dinheiro no mundo que pague essa experiência, né? E aí, tudo que a gente sofreu, tudo que a gente pagou era caro, fica pequenininho depois da experiência que a gente teve no exterior, nessa experiência de intercâmbio, né? Eu sou suspeito para falar. Mesmo. Eu saí do Brasil para ficar. Gente, primeiramente, você acha que vai por causa do inglês e quando você chega lá, você descobre que isso foi só uma ponte, que assim, que é muito mais. Eu saí de casa para fazer 3 meses de intercâmbio para estudar inglês e fiquei 7 anos fora. Eu não fui muito diferente, não. Mas vale muito a pena, assim, é muito transformador. A gente é suspeito, né? Tanto o Diogo quanto eu, a gente pegou uma experiência que a gente gostou muito e fez profissão, né? Hoje a gente trabalha com isso porque a gente gosta mesmo. É isso aí. Muito obrigada. Gente,
beeducation.tour.br/nectar. Essa foi mais uma live dessa edição, dessa agenda de lives que a gente está fazendo. A gente vai ter mais temas em junho também. Se alguém quiser que o Diogo volte aqui, é só falar pra gente que tem mais perguntas que a gente traz o Diogo de novo. E é por aí. Di, beijo, obrigada por tudo. Obrigado a todos, um bom final de semana. Vai passar. Pra você também, um beijo. O sonho continua. É isso mesmo, o sonho continua. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.